Bora dar início. Vê, vamos entender o que seria arquivo, o que é arquivo, o que é pasta. A gente vai começar a aula de gerenciamento, né? A gente tem que saber pelo menos o que é isso, direitinho. Então, primeiro, ó, tá aqui a pasta que nós vimos a aula passada, vimos até como é que cria uma pasta, né? A utilidade dela é que você use para organizar os seus arquivos, criando em hierarquia de pasta. Exemplo, aqui eu botei aula um, aliás, aula 4, né? Digamos que eu quisesse organizar o conteúdo de vocês, né? O conteúdo que eu passo para vocês. Então eu ia fazer o quê? Por exemplo, eu venho aqui, ó, vou criar uma pasta com o nome curso OTIB, Informática Básica 2026.1, que seria a primeira turma de 2026, né? Dava Enter. Aí eu ia fazer o que? Ó? Dentro dessa pasta, eu criar outras pastas. Exemplo, ia criar uma pasta com o nome Turma A. Depois criaria outra com o nome Turma B. Turma C, Turma D e assim sucessivamente. Tá dando para entender, né? Dentro dessas pastas, eu criava uma pasta chamada aulas. E dentro da pasta aulas, eu criaria outra pasta com o nome, por exemplo, ó, aula um, aí depois aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e assim sucessivamente. Poderia também, dentro da pasta turma A, criar uma pasta com o nome doc, por exemplo, doc, de documentos, né? Ou documentos, que seria onde eu botar documentos referentes à turma de vocês. Tá dando para entender? Aí desse jeito, ó, eu consigo criar uma hierarquia de pasta onde eu posso organizar todo o meu conteúdo. Então, de nada adianta você saber criar pasta, saber o que é um arquivo, mas também se você no seu dia a dia não pôr esse conhecimento em prática. Tá dando para entender direitinho? Aí o que é que eu preciso saber para poder manipular os meus arquivos com mais clareza? Eu vou precisar saber o quê? Criar uma pasta para que assim eu possa organizar os meus arquivos, o conteúdo gerado pelo meu trabalho. Eu vou ter que também saber movimentar essas pastas e esse arquivo de um local para outro e criar cópia se assim for necessário. Então, o que é que eu tenho que saber para poder gerenciar meus arquivos? Criar pasta, copiar, recortar, colar e saber navegar por dentro da do computador. Exemplo, quando eu salvar um arquivo, eu saber encontrar ele novamente. Se eu passar o endereçamento de uma pasta, você saber encontrar. Exemplo, você pode também sentar no computador que é outra pessoa que trabalha e você dizer, ó, aquele arquivo que tu mandasse para mim ontem, tu tem no teu computador? Tem. Aí o cara diz para você o seguinte, tá lá numa pasta chamada documentos, que tá dentro da pasta João, que tá dentro do disco C. Aí como é que você faria para chegar a essa pasta de documentos? Aí você teria que saber o quê? Já que ele disse que tá, por exemplo, no disco C, o primeiro local que eu ia era onde? Disco C. Ia procurar aqui a pasta João e encontraria, de consequência, a pasta documentos. Exemplo, ó, aqui eu sei que tem uma pasta dentro do disco C chamada W. Então, como é que eu faço para chegar nessa pasta W? Abro aqui o Explorer, ó, vou no disco C e tá aqui a pasta W, tá vendo? Entendeu? Tá dando para entender mais ou menos, gente? Então, antes de começarmos a criar pasta, salvar arquivos, tem que aprender como é que funciona a navegação por dentro do computador, para que você possa ir de uma pasta para outra. Então, vamos aprender agora, certo? Ó, aqui no Windows 11, a gente tem essa pastinha aqui chamada Explorador de Arquivo, que é por aqui que você vai explorar todos os arquivos e as pastas que estão dentro do seu computador.
eu vou lhe ser sincero. A gente ensina por aqui, mas, ó, não abriu essa pasta? Eu posso abrir qualquer pasta que tiver aqui, ó. Até a lixeira mesmo eu consigo navegar. Abre a mesma janela onde eu posso fazer essa exploração. Mas para ficar mais fácil de vocês memorizar, quer explorar os arquivos que tem no seu computador? Vem para cá. Certo? Você dá um clique, aí já abre a janelinha, ó. Então vamos entender um pouquinho dessa janela. Eu vou aqui nesse botãozinho, ó. Pra gente ver a janela por completo. A janela ela é composta de quê? Ó? Que a gente tem uma borda, tá vendo? Aí você nota também que quando você coloca o mouse em cima de uma borda aqui, ó, o mouse não muda de formato, não fica uma setinha preta que aponta para baixo ou para cima ou para a direita e à esquerda. Então, quando o mouse toma esse formato aqui, significa que você pode dimensionar a janela, ó, tá vendo? Aumentar ou diminuir o tamanho dela. Aqui na barra de título, ó, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e não soltar, eu consigo, ó, arrastar de um canto para outro. Tá dando para entender até aí? Aqui nós temos a barra de endereço. Vamos entender como é que funciona essa barra de endereço. Exemplo, eu vou aqui para a área de trabalho. Ó. Ela me mostra o local onde eu estou. Aí, digamos que na área de trabalho não tem essa pasta aqui chamada curso. Ó. Então, ó. Aí, vou abrir agora a turma A. Ó. E a pasta doc. Tá vendo que ele formou aqui uma sequência de... mostrou aqui a sequência de pasta que eu abri? Eu não fui para a área de trabalho. Chegando na área de trabalho, eu não abri a pasta curso IB 2026.1. Depois eu abri a pasta turma A e depois abri a pasta doc. Então, se eu for ler esse endereço de trás para frente, eu sei o que, ó? Que essa pasta aqui doc, que aqui eu estou com ela aberta. Como é que eu sei que é ela que está aberta? Por causa da barra de título aqui, ó. Me diz o nome da pasta que eu estou com ela aberta. Então, eu sei que a pasta doc está dentro da pasta A, turma A. A pasta turma A está dentro da pasta curso IB 2026.1. E essa pasta aqui está na área de trabalho do Windows. Tá dando para entender essa parte de endereço? Tá? Pronto. Aqui eu tenho, ó, e esses botãozinhos vocês vão sempre estar usando, que é o botão fechar. Ele fecha uma janela que está aberta no seu PC. Aqui eu tenho, ó, a opção maximizar. Quando eu clico no maximizar, tá vendo o formato desse botão aqui? Quando eu clicar, ó, ele substitui para um quadradinho só, né? Então, o nome desse botão aqui é maximizar. E quando eu clico em maximizar, fica com o botão restaurar visível. Então, é só para que eu possa, ó, fazer com que ela fique no tamanho original ou fique no maior tamanho a ser exibido na tela. Ao lado eu tenho esse tracinho aqui de menos, que é o botão minimizar. Veja, a gente tem que ter cuidado para não confundir o botão minimizar com o fechar. Quando você fecha, a janela é fechada e ela não tem como você, ou para você vê-la novamente, a não ser que você a abra novamente. Então vou abrir ela novamente aqui, ó, a pasta. Mas quando eu clico em minimizar, ele fica no menor tamanho possível a ser exibido na tela. Exemplo, ele está aqui, ó. Tá vendo? Eu clico e ele volta. A mesma coisa do Word. Ó, o Word está aberto. Então, se eu vim aqui, ó, e minimizar, eu estou fazendo com que ele fique no menor tamanho a ser exibido na tela. Ele continua aqui, tá vendo? Na barra de tarefas. Por isso que a gente chama isso aqui de barra de tarefas. Que a gente pode oscilar entre um arquivo e outro, certo? Entre uma janela e outra que estava aberta no seu PC. Alguma dúvida até aí? Não? Com o tempo, vocês vão pegando mais prática ao uso desses botões, ao uso desses recursos de salvar, perdão, minimizar, maximizar, fechar, que isso aí vocês vão estar usando sempre. Agora, vamos fazer o seguinte.
Apaguei aqui a pasta e vamos começar criando uma pasta, certo? Para criar uma pasta é bem simples. A gente até viu na aula passada, vocês receberam também uma folhinha explicando como é que faz essa criação. Então, para criar uma pasta, você vai clicar com o botão direito do mouse no local onde você deseja criar a pasta, vai apontar para novo. Em seguida, você vai clicar em pasta. Você vai ver que ela surge o ícone da pasta com o nome nova pasta selecionadozinho de azul. Então, não vou precisar clicar aqui para poder escrever não. Eu já posso começar a escrever o nome que eu quero dar à minha pasta automaticamente. Exemplo, vou fazer a mesma sequência. Vou botar curso. Dois mil e 26.1. Pronto. Certo? Agora, eu vou criar outra pasta de novo aqui, ó. Com o nome doc. Não, documentos. Certo? Agora, se eu quiser criar uma pasta dentro da pasta cursos 2026.1, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abri-la. Então, eu abro dando 2 cliques, ó. Abriu. E dentro dela, na área vazia dela, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar a pasta, criar outra pasta. Mas, veja, tá vendo o nome desse comando? Não é novo? Olha onde ele aparece aqui também, ó. Então, eu posso criar uma pasta por aqui também, ó. Que é a mesma coisa, tá vendo? Então, tem várias maneiras de se fazer a mesma coisa no computador. Fora os atalhos que eu passei para vocês naquela folhinha, né? Vou botar o nome... alunos. Pronto. Vou fechar agora aqui. Vê. Já sei criar uma pasta, né? Todo mundo lembra de como é que faz para criar uma pasta? A gente viu a aula passada, né? Então, vou fazer o seguinte. Agora, eu vou ensinar outra coisa. Porque não basta só saber criar a pasta. Você tem que saber também mover, duplicar quando necessário, certo? Para que você consiga organizar esses arquivos e essas pastas. O que eu vou ensinar agora não serve só para pasta, não. Serve para... Exemplo, é feito é um comando. Então, onde esse comando aparecer, ele vai ter a mesma utilidade. Ele não é de uso exclusivo da pasta. Ele pode ser usado no arquivo. Onde ele aparecer, ele vai poder ser usado. Vamos lá. Agora, digamos que eu achei o seguinte. Eu botei o nome documentos, só que eu queria botar só o nome doc. Então, se eu vim aqui apagar a pasta, eu tenho que criar outra. Aí, se ela tiver alguma coisa dentro dela, eu vou perder tudo que tem dentro dela. Então, quando você quer alterar o nome de uma pasta, ou seja, para corrigir, ou seja, porque você achou um nome mais adequado para ele, isso serve tanto para pasta quanto para arquivo, você pode fazer o que? Clica com o botão direito sobre a pasta e procura o comando renomear. O que é que você está vendo? Você vai notar aqui que não tem o comando renomear, mas tem essa opção aqui, ó, mostrar mais opções. Aí ele vai estender o menu. Encontrei, ó, renomear. Esse comando ele serve para alterar o nome de um objeto. Então aqui eu vou alterar para doc, certo? E também tem um atalho, né? Você basta selecionar o item que você deseja alterar o nome e pressionar F2. Bem mais rápido, né? Isso, ó. Esse arquivo aqui, eu quero alterar o nome dele, ó. F2. Tá vendo? Bem mais rápido. F2 é a teclinha aqui, ó. No teclado, certo? Todo mundo tá entendendo? Então, eu já sei criar uma pasta. E já sei alterar o nome da pasta, certo? Alguma dúvida até aí? Não? Pronto. Só que é o seguinte. Eu percebi que seria muito melhor se eu tivesse feito o quê? Pegado, exemplo, aqui eu estou vendo quem? A janelinha da janela curso 2026.1. Ou seja, eu estou com essa janela aqui aberta, essa pasta aqui aberta. E essa pasta aqui deveria estar aqui dentro, né?
Então eu quero fazer o que? Eu quero mover essa pasta aqui da área de trabalho para dentro da pasta curso 2026.1. Tem várias maneiras. Uma delas é mover, né? Mover, eu vou selecionar essa pasta, clicando com o botão direito em cima dela. Ó, e aqui eu vou ter uns desenhos, tá vendo? Ó? Recortar. E quando eu boto o mouse sobre esse desenho, aparece também um atalho, né? Ctrl X. Ctrl X é a teclinha aqui no teclado, mais a letrinha X, que faz o mesmo efeito de recortar. Então esse comando aqui, representado pela tesourinha, ou pela o atalho Ctrl X, ou se você clicar em mais opções aqui, ó, ele também vai aparecer aqui com o nome recortar. Ele tem a função de quê? De mover um objeto de um local para o outro. Então, eu posso simplesmente clicar com o direito e clicar na tesourinha, ou clicar com o direito, mostrar mais opções e vir aqui em recortar, ou o que é mais simples de tudo, eu acho, né? Bem mais simples. Memorizei esse atalhinho, que é mais rápido, ó. Seleciono aqui, dou um Ctrl, teclinha Ctrl mais a letra X. Recortei. Agora eu clico no local onde eu quero colocar o meu arquivo. Clico com o botão direito lá dentro dessa área. Clico com o botão direito na área onde eu desejo colocar o meu arquivo. E vou para esse comando aqui, ó, chamado colar. Ou Ctrl V. Ou mostrar mais opções. Colar. Tá vendo? Ele tirou daqui e jogou para dentro. Alguma dúvida até aí, gente? Então já sei recortar. Agora veja, você tem que saber como é que recortar, para que serve recortar. Recortar serve para levar um arquivo ou uma pasta de um local para outro. Então ele sai do local de origem dele e vai para um outro local que você especificou como destino. Alguma dúvida até aí? Agora digamos que eu preciso fazer o quê? Eu preciso duplicar. Eu quero ter uma cópia, certo? Então, ó, se eu quero ter uma cópia, eu vou usar o comando copiar. Clico com o botão direito, aí eu tenho esse comando representado aqui, ó, copiar, ou Ctrl C, né? Ou vou mostrar mais opções e clico em copiar mesmo. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, recortar, que move de um local para outro, copiar, que eu vou criar dois. Quando eu cliquei em copiar, ó, eita, o pessoal, você pode dizer, não aconteceu nada, mas aconteceu. O computador já pegou a cópia, armazenou num local temporariamente, até você especificar onde você quer colocar essa cópia. Eu quero colocar esta cópia aqui na área de trabalho, ó. Então, clico com o direito e clico em colar. Ó, ele já apareceu aqui, tá vendo? Agora eu tenho duas pastas idênticas. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Eu vou dar uma pausazinha para que você possa praticar e a gente continua. Gente, eu vou prender a tela de vocês de novo, tá? Vê, nós aprendemos a copiar, recortar, colar, né? Aí vocês notaram o quê? Que se a gente copia, a gente tem que colar. Se a gente recorta, a gente tem que colar. O comando colar é para indicar o local onde eu desejo colocar o meu arquivo ou a minha pasta, certo? E o recortar é para mover de um local para outro, o copiar é para duplicar e ficar com dois. Agora, como é que eu faço caso eu não queira mais um determinado arquivo, uma determinada pasta ou atalho no meu computador? O que é que eu vou fazer? Eu vou apagá-lo, deletar, né? Então, eu faço aqui, ó. Seleciono o arquivo que eu desejo excluir e pressiono o Del. A tecla Delete. Ou simplesmente clica com o botão direito nele e você vem aqui na lixeirinha, ó. Certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, o que é que eu faço? Ó, venho aqui e deleto. Só basta
clicar em cima e a tecla Del, certo? Aliás, no teclado de vocês vai estar o nome Delete. Aquela teclinha, pronto, deixa eu abrir aqui a foto de um teclado. Ela vai estar aqui, ó, certo? Todo mundo encontrou? Então é bem simples, ó, seleciona e pressiona ela, que o seu arquivo é apagado. Agora vamos entender o seguinte, vê. Quando eu apago um arquivo pela primeira vez dentro do meu PC, para onde ela vai? Ó, para aqui para a lixeira. Que depois nós vamos ter uma aula só entendendo como é que ela funciona. Mas a lixeira funciona da seguinte maneira. Ela é um local, é como se fosse um lixo. Não tem um lixeiro aqui dentro da sala? O que acontece? Digamos que eu estou aqui com um papel, um documento, eu amassei ele e joguei na lixeira. Eu tenho como pegar ele de volta dentro do lixo, não tenho? Ele ainda se encontra dentro aqui da sala. Então eu posso pegar, abrir a lixeira, ó, também, e recuperar esse arquivo, ó, as duas pastas que eu apaguei. Eu posso vir aqui e clico com direito e restaurar. Tá vendo? Aí ela volta para o local de origem, certo? Volta para o local de origem. Apaguei, ó, ele vai para a lixeira. Então a lixeira é como se fosse um, um localzinho onde eu vou pegar e fazer o seguinte. Aquilo que eu não quero, que eu estou achando que eu não quero de imediato, mas eu não tenho tanta certeza, eu vou e apago. Apago, mas ele vai para a lixeira, ou seja, continua ocupando espaço dentro do seu computador. Aquele arquivo ainda se encontra dentro do seu computador, só está em um local aí reservado para que futuramente eu possa vir abrir a lixeira e com calma ver se eu realmente preciso ou não, certo? Então digamos que eu não preciso mesmo desse conteúdo aqui. O que é que eu vou fazer? Eu clico nele e deleto. Agora vê, quando eu deleto que é mandado para a lixeira, ele não me deu aviso nenhum. Antigamente ainda dava um avisozinho, mas agora não deu não dava aviso nenhum. Eu vou até apagar de novo para vocês verem. Eu vou apagar o teclado, certo? Esse desenho aqui do teclado. Vê, não deu aviso nenhum, já mandou para a lixeira. Por que não deu aviso? Porque não tem necessidade. Você sabe que está aí na lixeira, você vai poder recuperar a hora que você quiser. Agora, quando você apaga da lixeira, aparece um avisozinho, né? Ó, tem certeza que deseja excluir a pasta permanentemente. Ou seja, apagou da lixeira, não tem mais como ter ela de volta. Entenderam agora? Apagou da lixeira, morreu, acabou-se. Não tem mais volta. Agora, digamos que eu desejo recuperar, eu tenho várias maneiras de recuperar. Eu posso vir aqui, ó, dentro da lixeira e restaurar ele. Deixa eu maximizar aqui. Restaurar. Agora, vê uma coisa que acontece muito. Quando você apaga um bocado de arquivo, aí você vai deixando ali na lixeira guardado, com o tempo, depois você, vou esvaziar minha lixeira, aí você abre, né? E vai ver um bocado de arquivo ali. Aí você, poxa, eu quero recuperar esse arquivo aqui. Aí vejo que já vi muito aluno, acontecer com muito aluno. Recuperou. Aí esquece o local de origem dele. Porque quando você restaura, ele volta para o local onde ele estava, né? No caso aqui, ficou fácil para a gente. Por quê? Porque eu apaguei agora, estou vendo realmente onde ele está, não é? E não vai ter problema nenhum. Eu vou saber que ele voltou ali para a área de trabalho, está bem visível. Mas digamos que você apaga um arquivo faz tanto tempo que você não sabe mais o local de origem dele. Aí o que acontece? Quando restaura, você fica, e agora? Eu não estou mais encontrando um arquivo, eu não sei onde eu guardei. Aí tu vai ter que sair procurando ele, né? É um problema que dá para resolver. Porque você só sai procurando dentro da pasta de documentos, dentro das pastas que você comumente está utilizando, certo? Mas caso você não queira ficar procurando onde esse arquivo está, você pode clicar com o botão direito nele, dentro da lixeira, antes de restaurar, e você pode escolher propriedades. Ó. Aí ele vai dizer, ó, foi excluído tal data, criado, tipo do arquivo, ó, origem. Origem é dizendo de onde ele veio, certo? Aí você vai restaurar e depois vai até o local de origem dele, que aqui você já está vendo o endereço. Ele está dizendo que é no desktop.
Ou se você quer uma coisa mais prática, o que eu gosto de fazer? Em vez de eu clicar em restaurar, aqui, ó, eu gosto de simplesmente fazer isso, ó. Clique, sustento e puxo. Aí eu tiro ele dentro da lixeira e jogo na área de trabalho. Bem mais rápido, né? Alguma dúvida? Não? Ó, vou dar outra pausazinha, viu? Vê. Agora a gente já sabe um bocado de coisinha, né? Exemplo, a gente sabe copiar, recortar, colar, criar pasta, alterar o nome. Até vou dar uma dica aqui. Vê. Digamos que eu quero alterar o nome disso aqui, né? Clica com o botão direito, renomear, ou simplesmente seleciona e a tecla F2, que é a maneira mais rápida que tem de se renomear. Aí, tá vendo que ele tá todo taxadinho de azul? Significa que esse nome está selecionado. Então, se eu digitar qualquer coisa, ó, ele substitui o nome que estava, né, pelo o que eu digitei. Agora, digamos que eu, exemplo, botei aqui, ó, teclado. Aí então botei 2D, não foi? Aí eu preciso apagar só quem? Só esse D aqui. Eu não preciso apagar todo. Se ele tiver todo assim selecionadinho, ó, se eu digitar, apaga tudo, né? Mas digamos que eu quero apagar só o quê? Teclado. Só um D, né? Se eu pressionar essa tecla aqui, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o teclado para a gente ficar. Ó, digamos que eu queira apagar só esse D aqui, não é? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o cursor, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo que eu estou movimentando ele de um lado para o outro? Tá vendo que ele está mexendo doidinho de um lado para o outro? Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou pressionando essa tecla para frente e essa para trás, ó. Ou seja, direita, esquerda, ó. Tá vendo? Ó? Ele fica jogando o cursor de um lado para o outro, certo? Então eu consigo movimentar esse cursor pressionando as teclas de navegação para baixo, para cima, para direita e para esquerda. Então eu vou fazer o que, ó? Vou colocar o cursor ao lado da letra D. Aí lembrando, isso serve também no Word ou em qualquer local que eu queira usar. Então, botei aqui, ó, deixei o cursor aqui ao lado da letra D e vou pressionar essa tecla aqui, o backspace, que ele vem e apaga uma letra. Tá vendo? A letra que está à esquerda, a letra que está à esquerda dele. Tá entendendo? Então, backspace apaga todas as letras que estiver à esquerda do cursor. Alguma dúvida até aí? Não? Pronto. Deixa eu deletar isso aqui, que eu não vou precisar. Vou minimizar aqui. Vê, só falta agora saber salvar, certo? É um pouco mais complicado, mas assim, não é que seja complicado. Ele é fácil, mas em relação ao que a gente está aprendendo agora, é um pouco mais complicado. Se não aprender nessa aula, aprende na próxima, porque vocês vão estar salvando o arquivo direto. Então, salvar é o quê? Lembra que na aula, nas primeiras aulas eu expliquei para que servia a memória RAM? E a memória RAM é o quê? A memória RAM é uma área de armazenamento temporário, né? Onde o computador, que o computador usa para trabalhar, processar, ou seja, é aquele exemplozinho que a gente deu lá da mesa, lembra? Que é a memória de trabalho, na aula passada. Então, tudo que a gente está fazendo no computador, eu vou abrir até o Word aqui, ó, para vocês. Por exemplo, esse textozinho que eu vou botar aqui no Word. Vou pedir um documento novo aqui no Word. Ó. Tudo que eu estou digitando aqui, ó, essas letrinhas, elas estão naquela memória RAM, certo? E uma das características da memória RAM é que se faltar energia, tudo que está na memória RAM se apaga. Então, para que eu consiga reaver esse arquivo no futuro, por exemplo, vou aqui, vou para casa, na próxima aula eu quero abrir esse arquivo novamente. Eu tenho que salvar, né? Então, salvar é o quê? Tira esse conteúdo da memória RAM e grava
em uma área de armazenamento em massa, ou seja, ou num pendrive, ou no seu HD, no seu computador. E é isso que a gente vai aprender a fazer agora. A gente vai aprender a salvar, certo? Eu vou abrir o bloco de notas aqui. Ó. Então vamos aprender a abrir um programinha. Vê, bloco de notas é um programa. Então se ele não estiver visível aqui, ó, você vem aqui no botão iniciar, que é a porta da frente do seu computador, ó, botão iniciar. É aqui que a gente vai procurar todos os programas, a gente tem acesso a tudo que o computador tem através do menu iniciar. Se eu clicar aqui em todos os aplicativos, ó, vai vir aqui em ordem alfabética, você vai procurando aqui o bloco de notas por aqui, até ela aparecer. Ó, em B, né? Ó, bloco de notas. Só que vê, eu acho muito mais prático eu vir aqui, bloco. Ó, botei só BLO, ele já apareceu, tá vendo? Eu digito o nome do arquivo, da pasta que eu desejo, aqui, do aplicativo que eu desejo, e ele vai mostrar para mim. Então, abrir aqui o bloco de notas. O bloco de notas é um local onde eu posso usar para fazer pequenas anotações. Aí eu vou botar aqui meu nome. Certo? Só que se eu fechar agora, ó, perdi. Não vou ter mais aquele conteúdo disponível para mim. A não ser que eu tenha salvo. Certo? Enfim. Então, se eu pegar, ó, e fechar e dizer que não quero salvar, quando eu abrir o bloco de notas de novo e for procurar o arquivo, ele não, para abrir o arquivo, ó, ele não vai estar em canto nenhum. Por quê? Porque eu não salvei. Ele simplesmente foi tirado da memória RAM e não tem mais volta. Se faltar energia, também eu perdo tudo. Então preciso deixar esse arquivo em um local seguro para que eu possa reavê-lo novamente. Certo? Alguma dúvida, gente, até aí sobre o que é salvar? Nenhuma dúvida, né? Então vamos aqui para o bloco de notas de novo. Eu vou digitar meu nome, só para ter um conteúdo. E dessa vez eu vou salvar, vou pedir para salvar, guardar esse arquivo. Então vou no menu Arquivo e venho aqui em Salvar, certo? Vai aparecer a janelinha Salvar como e veja, toda vez que eu vou salvar um arquivo pela primeira vez, ele nunca foi salvo, ele vai ser salvo pela primeira vez, ele nem tem nome nem local para ficar. O que é que eu preciso fazer? Dar um nome ao arquivo. Então aqui, ó, onde tem nome, eu vou dar um nome ao arquivo. Eu dou o nome de aula GR. Não, GA. Certo? E vou escolher agora, já que eu dei um nome ao arquivo, eu agora vou escolher um local para esse arquivo ficar. Eu quero botar esse arquivo dentro de uma pasta que eu criei na área de trabalho, com o nome de aulas. Então, vou vir aqui, ó, área de trabalho, aulas 4, tá vendo? Ou seja, o conteúdo que eu selecionar aqui, eu visualizo desse lado aqui. Então, isso aqui é uma janelinha de navegação. Então, se eu quisesse salvar dentro da pasta imagens ou dentro daquela pasta W que estava no disco C, aí eu tenho que vir aqui, ó, disco C. Aí vou procurar aqui a pasta W, achei, ó. Dá dois cliques nela para ela abrir. Aí eu vou estar sabendo que eu vou estar salvando aonde? Dentro da pasta W. Como é que eu tiro a dúvida? Exemplo, você chegou agora e está vendo eu salvando. Aí, se eu olhar, se eu chegar para você e perguntar, ô, como é que eu faço? Se eu clicar aqui, em que pasta eu vou salvar? Como é que eu sei que vai ficar na pasta W? O último nome aparecido nessa janelinha aqui, ó, é o local onde a pasta vai ficar. Tá entendendo? Então aqui eu sei, ó, que eu vou colocar dentro da pasta W. A pasta W tem mais alguma coisa dentro dela? Tem, ó. Tem essa pastinha aqui. Então vou salvar com o nome aula GA, né? Cliquei, salvei. Vou fechar agora. Ó, quando eu
Agora veja o que acontece. Agora eu não estou nem ensinando a salvar ainda não, só estou mostrando o que acontece. Eu pego e ensino você a salvar, você diz que sabe salvar. A gente salva um arquivo para quê? Para que ele fique guardado no computador e eu possa reaver ele quantas vezes eu quiser. Possa reabrir ele e trabalhar nele quantas vezes eu quiser, que ele vai ficar lá guardadinho. Ou no meu computador, ou no pendrive, né? Então, muitas vezes, na hora da prova, eu peço para que o aluno salve, né? Aí eu digo, ó, salvou, tu salvou o arquivo, salvei. Então, abre lá aí. Eita, professor, não sei onde eu salvei não, ó. Então, quando você salva um arquivo, você tem que saber onde ele está. Eu sei onde eu salvei esse agora. Eu não salvei na área de trabalho, nem dentro da pasta aulas, não, viu? Ó, tá vazio. Eu salvei aonde? Dentro da pasta W, que tá onde? Dentro do disco C. Então, eu vou aqui no Explorer, ó. Vou no disco C. Ó, a pasta W, tá vendo, ó? Olha ela aqui, ó. Lembra? Eu não salvei, não foi com esse nome? Aí eu posso, ó, dar 2 cliques, ele vai reabrir para mim aqui, ó. Entenderam? Aí vê, reabrir. Aí eu vou agora, ó, continuar o meu texto. Aí continuei. Se eu fechar, ele vai perguntar se eu desejo salvar. Vou dizer que sim. Vou, ó, salvei. Notou que não aparece mais aquela caixinha para eu nem botar nome, nem dizer onde eu quero guardar ele? Por quê? Porque ele já tem um nome e um local para ficar. Então ele só salvou o que aí? Só as alterações. Tá dando para entender? Então foi salvo apenas as alterações. Vou reabrir novamente. Tá vendo? Ó? Aí eu vou fazer outras alterações aqui, ó. Vou botar, ó, 1, 2, 3. Vou fechar novamente. Vai perguntar se eu desejo salvar. Eu vou dizer que não. Quando eu abrir de novo, ó, só tá o conteúdo antigo. O conteúdo novo não foi salvo, ele não grava. Vou fazer a alteração de novo. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou em menu arquivo e posso pedir para salvar. Ó. Já salvei. Tá vendo? Agora, se eu fechar, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainda vai continuar. E ele também pede para salvar, quando eu faço alguma alteração qualquer aqui e eu for fechar ele, ó, aqui no X, perdão, vou fechar, ó, ele vai perguntar se eu desejo salvar, por quê? Porque eu fiz uma pequena alteração, eu digo que sim. Alguma dúvida até aí? Não, né? Então, viram que o conhecimento que a gente vai adquirindo, ele vai se agrupando? Então, eu tenho que saber navegar dentro do computador, para que eu possa salvar, reabrir um arquivo novamente. Aí vê, se eu chegasse para você e dissesse, abra o bloco de notas, digite seu nome completo e salve um arquivo dentro da pasta tal aí no computador, vocês conseguiriam? Vamos ver se consegue? Então vocês vão fazer o seguinte, veja, eu vou explicar agora o que é que vocês vão fazer, certo? Depois vai cada um tentar fazer o seu. Primeiro, anotem, viu? Eu vou explicar o que é que tem que fazer essa atividade e você vai tentar fazer aí sozinho. Se não conseguir, não tem problema. A gente tenta, é a primeira tentativa, depois a gente vai e faz. Então, ó, primeiro você vai fazer o quê? Criar uma pasta com o nome pasta doc. O nome da pasta é pasta doc, tá? Certo? Essa é a primeira atividade. Posso ditar a segunda? Posso ditar a segunda? Bom. Segunda atividade, você vai abrir o bloco de notas. Com o bloco de notas aberto, você vai digitar seu nome. O segundo você vai abrir o bloco de notas, vai digitar o seu nome
faz, pode ser o primeiro só. E vai salvar o arquivo dentro da pasta que você criou. Alguma dúvida? Não? Vê, eu vou repetir a atividade, tá? Primeiro, você vai criar uma pasta com o nome pasta doc. Segundo, vai abrir o bloco de notas, digitar o seu nome e salvar dentro dessa pasta que você criou, certo? A pasta que você criou foi qual? Pasta doc, não foi? Então você cria uma pasta chamada pasta doc, depois abre o bloco de notas, digita seu nome e salva esse arquivo dentro da pasta que você criou. Sim, o nome que você vai dar ao arquivo é arquivo 1, certo? O nome do arquivo vai ser arquivo 1. Alguma dúvida? Não? Certeza? Ninguém tem dúvida, não? Eu vou liberar para vocês fazerem. Vê, eu vou fazer a atividade que eu pedi, né? Primeiro, eu mandei vocês fazerem o quê? Criar uma pasta com o nome pasta doc, né? Na área de trabalho. Então, ó, é bem simples. Clica com o direito no local onde você deseja criar a pasta, aponta para novo, clica em pasta. O nome da pasta que eu pedi foi pasta doc. Pressiona Enter, está criada aqui a pasta. Então, primeiro a atividade foi feita. Depois eu pedi, abre o bloco de notas. Então, vem aqui no botão iniciar. A maneira mais rápida que eu acho que é achar o bloco de notas é isso, ó, BLO. Ó, já apareceu aqui, abrir o bloco de notas. Eu pedi para que você digitasse seu nome. Vou digitar o meu, certo? Vou pedir para que você salve esse arquivo que você criou com o nome de que? Arquivo 1, não foi? Dentro da pasta doc. Ou seja, o nome do arquivo é para ser arquivo 1 e é para guardar ele dentro da pasta doc. Então, ó, menu arquivo, salvar. Vou encontrar logo a pasta doc. A pasta doc foi criada onde? Na área de trabalho. Então, ó, área de trabalho, pasta doc. Dou 2 cliques, ela sobe, tá vendo? Porque se eu vir aqui e só clicar nela não adianta, tem que dar 2 cliques, ela sobe. Então, estou agora com a pasta doc aberta e vou dar o nome ao arquivo. O nome é arquivo 1. E clique em salvar. Pronto. Foi salvo o arquivo. Se eu abrir a pasta, ó, doc, ele vai estar aqui dentro para que eu possa abrir novamente e poder fazer as alterações. Entenderam? Inclusive, ó, botei o nome da pasta errado. Como é que faz para corrigir? Seleciona F2, né? Ó. Então, alguma dúvida, gente? Não? Pronto. Aí vê. É criar uma pasta com o nome doc. Agora, na hora de salvar, vai salvar o arquivo com o nome arquivo dentro da pasta que você criou. Certo? Aí a pasta vocês já criaram, né? Deixa eu olhar o PC de um por um de vocês. Eu vou liberar, tá? Para que vocês tentem.